Convidamos para estar connosco neste jornal o primeiro jornalista que investigou o caso do lítio, que acabou por explotar as primeiras intervenções e inquérito do Ministério Público. Luís Miguel Loureiro, jornalista e também professor universitário agora, à época a trabalhar na RTP para o 6 às 9. Luís, muito obrigada por estares connosco aqui esta noite no Porto Canal. Muito obrigado, Will. Para recordar tempos que já lá vão, mas que de repente são mais presentes do que nunca. E ainda hoje, em Espanha, uma das grandes cadeias de rádio veio comparar aquilo que aconteceu em Portugal ao Watergate. Qual é que é o termo, se é que ele existe, nesta travessia da informação no Atlântico? Ora bem, o Watergate foi um caso que marcou a história do jornalismo e, portanto, é sempre difícil nós vermos-nos envolvidos, entre aspas, numa situação que possamos comparar a um caso sobre o qual ouvimos tanto falar, vimos tantos filmes, lemos tanta coisa. E, portanto, pensar no Bob Woodward ou no Carl Bernstein, os jornalistas do Washington Post, e pensarmos como, tendo estado numa situação que é comparada, de facto, isso acontece. A cadena COPE, numa entrevista que fez à Sandra Felgueiras, introduziu essa entrevista. Eu tive hoje conhecimento disso, através da Sandra, como é óbvio. Introduziu a entrevista precisamente comparando a situação da demissão, na altura, 1974, de Richard Nixon, provocada pela investigação ao escândalo Watergate, pelos jornalistas do Washington Post, não apenas eles, mas especialmente pelos do Washington Post, com aquilo que nós fizemos no 6 às 9. Eu gostaria só de dizer, Stella, eu não fui o primeiro jornalista, factualmente não fui o primeiro jornalista a pegar no caso do lítio. Para já, a primeira jornalista será sempre a Sandra Felgueiras, porque era a ela que as informações chegavam em primeiro lugar. Mas nós iniciamos a abordagem à peça, a este tema, através de outro tema, em que eu inicialmente não estive envolvido. Eu sou envolvido depois na investigação, digamos, aquela que de facto acabou por se constituir como o corpo principal da investigação, quando ela começou a envolver João Galamba, digamos, o círculo próximo de António Costa, no caso, na altura, o ex-secretário de Estado e também membro do chamado Grupo de Macau, Jorge Costa Oliveira, que tinha passado a ser consultor da Luso Recursos Portugal Lithium, a empresa que foi constituída 3 dias antes da data em que assinou, em que lhe foi concedida a concessão Luís, da exploração de lítio em Para as Monte pessoas que nos acompanham, será fácil perceber que nós lidamos com fontes, com documentos, mas é preciso encontrar um fio condutor, o novelo. E eu pergunto, Luís, quando se depara com essa situação, quando é que começam a surgir os alertas para se construir uma história e para se fazer uma investigação? Ora bem, uma investigação como esta, naturalmente, é mesmo isso, é desfiar o novelo, não é? Nós, neste caso, começámos a ter informação a partir de uma situação que vínhamos investigando. No caso, de facto, eu tinha investigado um processo relacionado com a Associação Industrial do Minho, a constituição de uma série de arguídos, etc. Entre esses arguídos estava Ricardo Pinheiro, que era contabilista da Associação Industrial do Minho e aparece-nos depois como administrador da Luso Recursos, portanto, a empresa que ganha a concessão para a exploração de lítio em Montalegre, na mina do Romano, em Cepeda. Ora, também com ele estavam outros intervenientes, nomeadamente outras pessoas arguídas no processo AIMIN. Eu, de facto, em finais de 2018, tinha andado nesse dossiê. Depois surge, então, a possibilidade de nós desenvolvermos esse dossiê. Só que no desenvolvimento desse dossiê, em que eu não estive presente porque eu estava na altura a fazer outra investigação, aí está, eu hoje gracejava com a Sandra Felgueiras dizendo-lhe, olha, eu acabo a minha carreira de jornalista a deitar abaixo coisas. É uma brincadeira, mas nessa altura, na altura em que nós iniciámos a investigação ao lítio, por causa desse processo aí minho, eu dei, entre aspas, vamos brincar um pouco, porque estas coisas também, enfim, vamos aligeirar um pouco o ambiente pesado que o país vive. Eu deitei abaixo com uma investigação a barragem de Fridão, que estava para ser construída, já estava em obra, estava muito adiantada, e nós tínhamos aí um dossiê complicado também, e normalmente a Sandra Felgueiras e eu dividíamos um bocadinho os dossiês complicados do 6 às 9, porque éramos os jornalistas com mais experiência. Basicamente era isto.
As pessoas sabem a história do 6 às 9, sabem que basicamente tinha 2 jornalistas séniores e que não lhes foram dadas depois, não nos foram dadas as hipóteses de desenvolvermos mais a equipa com reforço de equipa, com colegas mais experientes, misturando-os com os colegas menos experientes, porque de facto um programa como o 6 às 9 podia ser uma extraordinária escola de jornalismo e essa será sempre uma mágoa que eu terei, é de ter passado por uma brutal escola de jornalismo e dela não ter sido aproveitada como devia ter sido. Mas, de facto, nós entramos então no dossiê do lítio desta forma, a tal informação, as primeiras informações, as zangas entre sócios na luz aos recursos, percebemos a história inicial do lítio e depois, mas essa história ficou pendurada, de facto, ali por março, abril de 2019. Nós tínhamos que a continuar. Até que nós percebemos que, de facto, aquilo envolve outros personagens. Envolve personagens ligados ao governo, envolve personagens ligados, digamos, que passam do governo para a empresa que ganha digamos, a concessão de exploração do lítio, portanto, sim. E, portanto, a partir daí o caso ganha uma dimensão tremenda, embora, eu sou-te sincero, Stella, aquilo que aconteceu na passada terça-feira, a revelação que nós tivemos, nós no 6 às 9, tivemos acesso apenas a 2 dos 3 vértices deste triângulo. O terceiro vértice era o da Start Campus, era o do Data Center de Sines. Nós nunca tivemos sequer conhecimento de ligações que se estabelecessem aqui. E, de facto, são estas ligações que depois puxam o caso para o Primeiro-Ministro. Nós, de facto, estávamos sentados ao lado de uma bomba atómica. Estávamos sentados ao lado de uma bomba atómica, não sabendo exatamente. Exatamente, até porque a Justiça vai agora fazer o trabalho que tem a fazer. Exatamente. Já nessa altura sinalizou essa situação, partindo também do trabalho de investigação jornalística que fizeram. Mas o que é que se consegue perceber nesta teia que estamos agora, ou que vamos esperar que seja desenrolada pelo Ministério Público? Ora bem, eu, desde logo, a parte que me interessa, eu deixei de ser jornalista há 2 anos e, portanto, deixei de esmiuçar com detalhe estes casos. Não é? Eu sigo na equipa do 6 às 9 até ao momento em que nós investigamos primeiro o lítio em Montalegre e depois passamos para o hidrogénio em Sines. Depois saio e, portanto, não tenho mais intervenção e só posso falar pela intervenção que tenho e é de facto, pelo o conhecimento mais próximo que eu tenho acerca destes dados. O que eu sei, e aquilo que já tem vindo a público, entronca muito nas fases iniciais da nossa investigação. Ou seja, muito daquilo que nós fizemos, que nós apuramos nas fases iniciais de investigação está no conteúdo que nós estamos agora a conhecer. É óbvio que agora temos um detalhe muito maior, evidentemente, a Polícia Judiciária, o Ministério Público têm meios de investigação que os jornalistas não têm, nunca terão e ainda bem que não têm. E entraram na residência oficial do Primeiro-Ministro e isto muda tudo. Servir um prato bem servido, que possa fazer com que as pessoas pensem, reflitam sobre aquilo que têm e, a partir daí, as autoridades depois têm que fazer o seu papel. Estamos mesmo a terminar, mas tenho de fazer esta pergunta, até porque a investigação, entretanto, que fizeste depois teve um fim e teve também uma série de acontecimentos relacionados também, pergunto-te, com política? Eu penso que sim. Nós ficámos sempre com essa convicção. É muito estranho que o 6 às 9 tenha sido, porque era uma decisão que não fazia sentido, tendo em conta o histórico do programa. É muito estranho que nós tínhamos visto o programa suspenso antes das eleições de 2019. Isso será sempre uma situação extraordinariamente estranha. Motivou a ida da Sandra Felgueiras ao Parlamento, as pessoas lembrar-se-ão, e, portanto, essa situação deve ser ainda objeto de escrutínio, porque há, de facto, aqui a intervenção de elementos da classe jornalística que têm de ser questionados. Que eu acho que têm de ser questionados. Há pessoas que ainda não explicaram tudo sobre aquilo que aconteceu e porque é que tomaram determinado tipo de decisões. Quando, de facto... havia matéria, como havia agora... matéria e havia notícia e elas sabiam que havia notícia. E agora ainda se percebe mais. Luís Miguel Loureiro, muito obrigada por ter estado connosco a reportar estes tempos em que era jornalista de investigação. E muito prazer voltar a estar contigo num estúdio. Igualmente, Luís, igualmente. Muito obrigada.